É um prazer imenso nesta noite estar aqui, viver esse momento especial, Igreja Batista Regular, porque isso faz parte da história. Igreja Batista Regular de Igapó, por exemplo, vai completar agora 40 anos e sempre lembramos também por aqueles que passaram, que fizeram parte da igreja e ajudaram a fazer a igreja. Claro que a igreja de Deus é Deus que acrescenta a igreja, é Deus que levanta líderes para pastorear, mas também cabe a cada um de nós a gratidão por aqueles que passaram, por aqueles que vieram de terras longínquas, chegaram até aqui para pregar o Evangelho, e hoje nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Então nós temos aqui hoje à noite um marco, né? O pastor que está assumindo a igreja e ser mais um, dar continuidade a esta obra. Esperamos que esse casamento perdure até a vinda de Cristo, ou se não, que porventura alguém tenha que partir antes. Eu sei que toda a igreja não vai ao mesmo tempo, às vezes o pastor pode ir, ele é só, mas que esse casamento, né, a sua igreja possa perdurar e possa glorificar o Senhor. Eu, pensando bem, irmãos, hoje à noite, quando pensamos assim, posse sempre em casamento, né, igreja, pastor, a gente, em um casamento de um homem e uma mulher, sempre trazemos uma mensagem de desafios para aquele casal, também, ao mesmo tempo, lembrando das responsabilidades que cabem a ambos os cônjuges. E eu creio também que em uma igreja também nós devemos estar no culto de posse, estar também trazendo a memória. Eu sei que a mensagem é dirigida a todos, mas nós gostaríamos de hoje à noite, em especial, ser usado por Deus para falar ao coração do pastor Mano Júnior, sua família, e também a Igreja Batista Regular de Patos Coqueiros. 1 Timóteo capítulo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor, versículo 1: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e, recebido com ações de graças, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de ter aceitação. Ora, para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.
até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, ou a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Precioso Deus, querido Pai, queremos te agradecer nessa noite por estarmos aqui reunidos para cultuar o Senhor. E cultuamos com cânticos, com oração, com a pregação da tua palavra, com ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Queremos te agradecer também neste momento em que começa uma nova etapa na vida do pastor Elmano Júnior. Pedimos as tuas bênçãos sobre a vida dele, sua família, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reúne neste lugar. O Senhor capacite a te servir cada vez melhor, com qualidade de vida, para que a tua igreja seja edificada e o teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor Deus, esta noite, a tua palavra em cada coração. Desafia nossas vidas, Senhor Deus, para os alertas que o Senhor tem nos dado por meio da tua palavra. Possamos estar atentos aos teus ensinamentos e possamos ser um bom soldado do Senhor, combatendo o bom combate da fé, para que possamos ser bem-sucedidos em nossa carreira cristã e o teu nome ser exaltado, glorificado por meio de nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus oramos, agradecidos, Pai. Amém, Senhor. Amém? Amém. Meus irmãos, Paulo nessa epístola, como também na sua segunda carta, ele usa alguns termos militares como combate, como soldado, como arregimentou, na segunda carta, capítulo 2. E hoje à noite, olhando, observando o primeiro capítulo, em que ele desafia a Timóteo a combater, firmado na palavra, o bom combate. E termina também no capítulo 6, não no último versículo, é claro, mas ele também desafia também a Timóteo também a combater o bom combate da fé. Na segunda carta, ele diz a Timóteo que Timóteo deveria participar dos seus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. E nesta noite nós gostaríamos de falar sobre o soldado e a sua postura diante da apostasia. Estamos vivendo, amados, em uma época de grandes dificuldades nessa área. É claro de que o pastor tem como responsabilidade pregar todo o desígnio de Deus. E não está só abordando um tema particular como a apostasia, mas não podemos ignorar de maneira nenhuma esta realidade, principalmente nos dias atuais, em que o pastor, o líder, como um bom soldado de Cristo, ele precisa combater o bom combate da fé, ele precisa estar preparado para cuidar da igreja do Senhor Jesus Cristo, cuidar de si mesmo e da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós olhamos aqui, irmãos, e podemos observar que para Paulo ele contemplava o viver cristão como uma batalha, e os cristãos como soldados de Cristo nesta batalha. Paulo via a apostasia como uma deserção e o apóstata como desertor, como um traidor, como um covarde por abandonar o seu comandante e as suas ordens. Um apóstata é alguém que abandona deliberadamente a verdade da fé cristã, que um dia ele abraçou
não de uma maneira verdadeira e convicta, e ele abandona a fé. E o soldado de Cristo deve estar preparado para o bom combate da fé. Paulo nos ensina sobre qual deve ser a postura de um soldado de Cristo diante da apostasia. E a primeira coisa que ele aborda aqui, de uma maneira clara, é que o soldado de Cristo está preparado para este combate quando ele estiver atento para o alerta da revelação divina sobre a apostasia. Ele começa aqui o capítulo 4, e se nós olharmos, amado, todo o contexto que motivou Paulo a deixar Timóteo em Éfeso, foi exatamente as grandes dificuldades que estavam surgindo ali naquela igreja, com algumas pessoas que estavam ensinando o que não devia, pervertendo a fé de muitos. E estamos vivendo, amado, em um contexto em que essas coisas têm crescido. E olhamos muitos e muitos irmãos com grandes dificuldades em relação à fé, com dúvidas, devido a levantar de muitos e muitas pessoas que tem como objetivo não viver a genuína palavra de Deus, mas a distorcer a palavra por vários e vários motivos. Às vezes porque nunca foram verdadeiramente soldados do Senhor, mas também muitas vezes com interesses. É tanto que no capítulo 3 ele trata sobre qualificações. Ele deixa Tito, por exemplo, em Creta, para colocar em ordem algumas coisas. E naquela época se fazia necessária a escolha de líderes, mas não deveria ser qualquer um. E aqueles que fossem escolhidos pelo Senhor para pastorear o rebanho de Deus, eles deveriam ter como consciência de que a apostasia era uma grande realidade já naquela época. E na medida que a vinda de Cristo se aproximasse, ela iria atingindo o seu auge. E eu olho, irmãos, eu observo hoje tantas e tantas pessoas professando a fé em Jesus Cristo, professando a crença em um Deus, até um Deus único, mas totalmente alheio para com a sua palavra. Querem viver um cristianismo sem Bíblia, querem viver um cristianismo sem palavra, querem viver um cristianismo sem compromisso com Deus. E a grande responsabilidade de um homem de Deus nessa reta final é exatamente combater o bom combate da fé, é estar arraigado na palavra de Deus, viver e pregar essa palavra. E um bom soldado de Cristo, ele está preparado quando ele estiver atento para o alerta da revelação divina sobre a apostasia. Ele deve estar atento para aquele que dá o alerta. Quem é que está dando um alerta aqui, amado, que a apostasia viria com certeza? Se você observa o versículo 1, ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente. O Espírito Santo, o alerta vem de Deus. O Espírito Santo está afirmando, dizendo que a apostasia era uma grande realidade nos últimos tempos. O assunto é tão sério que em várias e várias partes das Escrituras nós podemos observar este alerta. Em Mateus, Jesus alerta. Em Atos também, capítulo 20, Paulo fala sobre isso, 20 anos antes de escrever essa carta. 2 Tessalonicenses, ele trata do assunto. Hebreus, capítulo 3, 5, 6, 10. 1 João, 2 Pedro. Judas. Então é um assunto que não deve cair no esquecimento ou ser negligenciado. E um bom soldado de Cristo, ele deve estar atento para o alerta da revelação divina sobre a apostasia. A palavra de Deus também dá exemplos de apóstatas. Em Gálatas nós podemos observar isso. Em Timóteo, 1ª e 2ª carta, ele cita nomes de alguém que naufragou na fé, que apostatou da fé.
soldado de Cristo, ele é atento para o conteúdo do aviso. Ele diz que alguns apostatarão da fé. Apostatar é deixar a fé, é retirar-se, é cair, desviar-se. Ele alerta, que já havia dado em outras ocasiões, esse mesmo aviso, 20 anos atrás em Mileto, para os presbíteros de Éfeso. Ele disse: olha, depois da minha partida, vai se levantar pessoas que vão sair de entre vós, vão falar coisas pervertidas, e não pouparão o rebanho de Deus. O pastor, ele deve estar alerta, ele deve estar convicto de que a apostasia é uma grande realidade, principalmente nos dias atuais. Foi o Espírito Santo que afirmou isso. Não foi homens, não é homens, não sou eu que estou afirmando isso. É o Espírito Santo que afirmou expressamente. E que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. O alerta traz uma afirmação do tempo desta apostasia. Ele diz: nos últimos tempos. Pode estar fazendo menção aqui do período da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Que em outros textos fala de últimos dias. Mas, amados, mesmo a apostasia existindo durante todo este período, creio que atingirá seu auge pouco antes da volta de Jesus Cristo. Na medida que se aproxima a vinda de Cristo, essa apostasia vai se manifestar de uma maneira mais aguda e trará grandes e grandes dificuldades para a igreja do Senhor. Mas o bom soldado de Cristo, o guerreiro, aquele que está pautado na palavra, ele vai fazer a sua parte. Porque o Deus que nos chamou é aquele que nos capacitará para tal coisa. Ele é atento para a causa da apostasia. Diz que é obediência a espíritos enganadores. O tema aqui é obediência. Significa dar atenção, dar ouvidos. Tem a ideia de voltar a mente para os falsos ensinamentos. O espírito aqui significa demônios. Esse espírito enganador. Esses espíritos espalhavam mentira parecida verdade entre aquelas ensinadas por Paulo. A palavra enganadores vem de uma palavra que significa engano, erro. A obediência a ensino de demônios, ele diz aqui, é o culminado de um processo. Quando começamos a inserir meias verdades naquilo que a palavra de Deus ensina, passamos a outro tipo de doutrina e não é mais a transparente e límpida palavra de Deus. O soldado de Cristo, ele deve estar atento para esta alerta. O soldado de Cristo, ele está preparado quando tem a percepção do caráter e descrição da apostasia. Do versículo 2 ao versículo 5, ele diz: pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O soldado de Cristo, ele discerne pelas escrituras o caráter do apóstolo. Na maneira de falar, diz aqui hipocrisia. Ele fala com um disfarce da verdade. Alguém diz que a grande mentira é aquela que tem uma grande porcentagem de verdade. Diz aqui também, amados, na cauterização da consciência. A consciência cauterizada traz a ideia de almas insensibilizadas com as marcas do pecado, que entristece o Espírito Santo de Deus, que resiste ao Espírito Santo de Deus. Mente cauterizada. E a ideia aqui, amada, é uma cauterização em que a pessoa que tem a mente cauterizada, ela vai permanecer com essa mente cauterizada. Um apóstolo
dificilmente ele volta para o Senhor, a não ser que ele seja verdadeiramente um crente e caia em alguma fraqueza, mas aquele que é apostata da fé. A ideia de uma mente cauterizada é uma mente que fica cauterizada e continua cauterizada, porque não há espaço mais para arrependimento, nem a possibilidade de volta para a verdade. O soldado cristão discerne a descrição do apóstolo pelas práticas ascéticas, proibição de casamento e abstinência de alimento. Isso aqui é negar a verdade de Deus. Desprezam assim a verdade de Deus e sobrepõem os ensinos de demônio aos ensinos que receberam do Senhor. Devemos ter o entendimento de que a palavra de Deus pôs de lado as restrições mosaicas temporais com relação à dieta. Foi Jesus que disse em Marcos 7, 18, 19, ele diz: então lhe disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Irmãos, é a apostasia pregar abstinência de alimento. E aqui também a abstinência de casamento. Mas o bom soldado de Cristo, ele discerne e ele corrige a visão distorcida do apóstolo. Tudo que Deus criou é bom. Faz referência aqui ao casamento e aos alimentos. Deus os criou para serem recebidos com ações de graça. E recebidos com ações de graça, nada é recusado. Por causa do caráter da criação e do caráter da consagração. Mas Paulo também em 1 Coríntios fala que comer com escândalo é pecado. Mas no caso aqui eles estavam querendo impor uma dieta alimentar para os crentes, ressuscitando aquilo que era apenas sombra, que era da responsabilidade judaica e não da igreja. O soldado de Cristo, ele está preparado quando ele é fiel e corajoso no combate à apostasia. Do versículo 6 em diante ele diz, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Meus irmãos, um bom soldado de Cristo, ele evidencia a sua fidelidade e a coragem quando ele adverte os irmãos do perigo iminente da apostasia. A ideia básica era expor aos irmãos os perigos da apostasia e ao mesmo tempo a verdade de Deus. A ideia da palavra aqui, irmãos, de expor, é submeter e expor. Quer dizer, colocar os pés sobre o fundamento sólido. O povo de Deus precisa ser advertido sobre falsas doutrinas e a apostasia. E o ministro deve concentrar-se em expor isto aos irmãos. Mas é claro, a responsabilidade dele não é se pregar apenas a um tema, mas pregar todo o desígnio de Deus, mas não deve deixar este alerta de lado. Em uma estrada há dois tipos de placas. Há aquelas placas que anunciam para onde estamos indo, e há aquelas também que nos dão o aviso dos perigos da estrada. Um bom soldado de Cristo ensina o que é certo, mas ele alerta a igreja de Cristo sobre os perigos iminentes. E Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que a gente deve ter cuidado, porque as más conversações corrompem os bons costumes. E aqui Paulo diz, olha, expondo estas coisas aos irmãos. Havia perigo, continua havendo perigo, e a igreja precisa estar alertada para esta grande realidade. Um bom soldado, ele evidencia a fidelidade e a coragem quando ele nutre a si mesmo de alimentação apropriada. No versículo 6 da parte B, ele diz: alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido.
bom soldado de Cristo, soldado cristão, ele precisa se alimentar da verdade revelada de Deus. E ao mesmo tempo rejeitar as fábulas. No versículo 7 ele diz: mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Ele nutre-se da palavra, ele se alimenta da verdadeira palavra de Deus, e ele rejeita as fábulas profanas, ensinamentos, falsos ensinamentos, palavra distorcida, fora do seu contexto. Meus amados irmãos, o bom soldado de Cristo, ele exercita-se para o viver piedoso. Na parte B do versículo 7, ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade. O versículo 8 ele diz, no capítulo 4 ele diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. O apóstolo tem em mente o atleta e seu treinamento físico, comparando aqui com a prática espiritual. O resultado do exercício físico é bom, mas por melhor que seja, é inferior ao resultado do exercício espiritual. Exercitar-se na piedade é mandamento. Piedade não está ligada aqui a palavra, que em outro contexto tem a ideia de caridade, mas uma busca íntima, um relacionar-se com Deus, a busca do conhecimento, uma vida de oração. Isso deve ser prática contínua de um soldado cristão. O soldado, ele precisa de treinamento para ele combater bem o bom combate. O soldado cristão, nada não é diferente. O exercício físico é bom, mas não pode ser comparado com o exercício espiritual. Ele evidencia também a fidelidade e coragem quando ele trabalha com esforço. No versículo 10 ele diz: seja recomendado. Versículo 10, melhor dizendo, do capítulo 4 ele diz: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Meus amados irmãos, no tempo de Deus os frutos aparecem, mas o soldado, ele não descansa no que se diz respeito à vigilância. Ele precisa estar atento continuamente, ele precisa trabalhar, se esforçar, se esmerar-se no conhecimento da palavra. Ele deve plantar a palavra no seu próprio coração e no coração dos seus ouvintes, de uma maneira incansável, e esperar pacientemente pelos frutos do seu trabalho árduo. E é Deus que dá o crescimento. Ele não afrouxa, ele não cede, ele não retrocede, ele não se acovarda, porque ele entende que a batalha é de Deus. Ele trabalha. Estávamos ontem no Bonfim, o pastor Emanuel deu uma ilustração, achei interessante, sobre paciência. E ele deu uma ilustração do bambu chinês. O bambu chinês diz que ele é plantado, e aquela vara ela passa 5 anos e não tem nenhum desenvolvimento externo. Mas durante o período de 5 anos, ela está crescendo por baixo, tanto verticalmente como horizontalmente. E depois de 5 anos, ele cresce, e em pouco tempo ele chega a 25 metros de altura. Na vida cristã muitas vezes é assim, no trabalho de um ministro, de um soldado de Cristo. Às vezes os frutos não aparecem imediatamente. Você trabalha, você ensina, você mostra a verdade de Deus, e depois os frutos
começam a surgir de uma maneira maravilhosa. Às vezes é tempo de plantar e há tempo também de colher. Ele evidencia a fidelidade quando ele confia no seu general e em sua palavra. No versículo 9, ele diz exatamente, ele diz a Timóteo: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ele disse: Timóteo, fiel é a palavra, ela é digna da sua confiança, ela é digna da sua aceitação. E no versículo 10, parte B, ele diz: porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. O soldado de Cristo, ele confia no seu general e ele confia no poder de sua palavra. Quando Josué assumiu a missão difícil de dar posse ao povo de Israel da terra prometida, eu fico imaginando ali a angústia daquele homem em substituir um grande homem de Deus chamado Moisés. E eu fico imaginando a sua angústia, a sua apreensão. O que fazer? Como lograr vitória? E aí Deus se apresenta para ele e diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Um soldado de Cristo, ele confia na palavra do seu Senhor. Ele prega a sua palavra com convicção do coração, que essa palavra transforma, porque ele foi alvo dessa transformação. Ele também é dedicado no exercício de sua missão. No versículo 11 ele diz: ordena e ensina estas coisas. Ordena e ensina essas coisas. Que coisas é essa? Ele deve ordenar, ou seja, transmitir ordens aprendidas, que foi ensinado a rejeitar as fábulas, a nutrir-se da palavra, o exercitar-se da piedade e a confiança em Deus. O pastor, ele precisa estar fazendo exatamente estes deveres. Ele aprendeu e ele deve ordenar, não partindo dele como se ele tivesse autoridade para isso, mas debaixo da autoridade de Cristo, do seu general. Ele se esforça para ser exemplo em 5 áreas específicas. Se você observar no versículo 12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Era um jovem. Mas, irmãos, eu fico imaginando com pessoas que eu estava me lembrando do pastor Emmanuel Júnior. Ainda é um jovem, mas o seu caráter, se a sua vida for pautada na palavra, a sua juventude não será levada em conta. Eu estava olhando. Se fosse assim, Moisés nunca seria um grande homem de Deus, que ele teve muita dificuldade de falar. Davi foi outro grande homem de Deus, e era um homem que não tinha uma estatura tão elevada, um jovem. E observamos outros homens, como Paulo, por exemplo, diz que ele não tinha uma beleza, nem era um homem de porte alto, mas foi também um grande homem de Deus, por causa do seu caráter. E a palavra de Deus aqui dá 5 áreas específicas. Ele diz na linguagem, na maneira de falar,
não propriamente expor a palavra de Deus, porque ele traz esses ensinamentos aqui anteriormente e posteriormente esse versículo, mas na linguagem, na maneira de falar, e transmitir palavras que edifiquem, e não ser uma pessoa de duas palavras, mas honesto naquilo que fala, na conduta, no comportamento, no caráter, no amor, em todos os atos, deve ser feito com amor, para com Deus, para com sua igreja, na fé, uma confiança inabalável naquilo que Deus diz, mas ser sempre aquele que está na frente, que acredita, que projeta e acredita que Deus há de suprir cada necessidade, na pureza. E a palavra, a ideia aqui é da pureza sexual. Deve ser alguém puro, num relacionamento com o sexo oposto. Ele é aplicado também na disciplina pessoal. No versículo 13, ele diz assim: até a minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Deve ser aplicado na leitura da palavra, na exortação aos irmãos, aconselhando, advertindo e encorajando. E deve perseverar exatamente nisso. Estamos vivendo em um contexto, amado, em que a maioria dos cristãos não querem mais ouvir mensagem que repreenda, que advirta, que corrija. Mas um bom soldado de Cristo, ele precisa demonstrar primeiramente fidelidade ao seu general, como também à sua igreja. Olhando para a palavra, ele sabe o que é melhor para o rebanho de Cristo. E ele aconselha, ele adverte, ele encoraja. Ele deve ser aplicado também no ensino. Ele não relaxa na sua obrigação primária. No versículo 14 ele diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. No primeiro capítulo, Paulo também já exorta Timóteo de que havia profecias a respeito dele. Havia um chamado para o ministério, e que ele deveria exatamente orientar a sua vida pautada nesta palavra. Ele deveria desenvolver o seu ministério, combater o bom combate da fé, pautado exatamente desta palavra. Ele foi comissionado para tal, cumprir com o propósito de seu chamado, cumprir diligentemente a sua função. E diz que o seu crescimento, a sua vida será um testemunho para ser visto por outras pessoas. No versículo 15 ele diz: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Meus amados, é importante entendermos isso. O pastor precisa ter um caráter provado, um bom testemunho. E quando ele vive a palavra, ele é aplicado no estudo da palavra, na leitura da palavra, na meditação da palavra. Essa palavra afeta a sua vida de uma maneira tal que as pessoas observarão o caráter de Cristo em sua vida. Ele evidencia a sua fidelidade quando ele cumpre com suas responsabilidades pessoais. No versículo 16, Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Meus irmãos, cuidado de si mesmo. Quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, ele diz: olha, tem cuidado de ti mesmo e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como ministro. O cuidado pessoal
deve ser algo primário na vida de um ministro. Sua vida com Deus, sua vida devota, o seu compromisso com a fé, com a doutrina de Deus, a sua vida de oração. Meus amados irmãos, é importante que seja assim. Um soldado que é relaxado consigo mesmo, com a sua vida devocional, ele não está apto de maneira nenhuma para cuidar do rebanho de Cristo. E aqui, irmãos, Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuidado da doutrina, da palavra de Deus. Às vezes, irmãos, nós queremos ser melhores do que Cristo, porque criticados sempre seremos, de alguma maneira ou de outra. Mas isso incomoda. Mas Cristo também sofreu assim. Nós não podemos, de maneira nenhuma, dar brecha no desenvolvimento do ministério, o cuidado que deve ter com o rebanho, à frente da igreja de Deus. Jamais, irmãos, relaxar na doutrina, deixar que falsos ensinamentos se infiltrem e falsas práticas, aquilo que não consulta o caráter santo de Deus. A palavra de Deus diz aqui, Paulo diz: olha, tem cuidado de ti e da doutrina. É a palavra que fará a diferença. O pastor, ele deve ter um zelo maravilhoso com sua palavra. Ele salvará tanto ele mesmo da apostasia, está bem claro aqui no contexto, da apostasia, como também os seus ouvintes. O bom soldado de Cristo, ele é fiel no bom combate da fé. Ele é ousado, ele é corajoso. Esperamos em Deus que todos esses desafios aqui possa atingir de uma maneira maravilhosa nossas vidas como líderes, como alguém que um dia prestará conta a Deus do rebanho que Ele tem colocado sobre nossas mãos. É importante, amado, entendermos isso. É de grande responsabilidade o ministério. Por isso também, Igreja Batista Regular de Patos, porque cuide também bem do seu pastor. Gaste tempo com oração em prol de sua vida e de sua família. Eles são falíveis como qualquer outro ser humano. Necessita de suas orações. Meus amados irmãos, e a palavra de Deus diz: obedecer a vossos guias e sede submissos para com ele, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso alegre e não gemendo. Submeter aos líderes não quer dizer que deve seguir cegamente aos líderes, se eles não estão pautados na palavra do Senhor. Submeter aos líderes significa submeter a sua liderança quando há um compromisso com Deus e com sua palavra, quando prega verdadeiramente a palavra de Deus. Os amados irmãos, a pastor Júnior deixa o desafio aqui desta noite, como alguém que já o conhece há algum tempo, de que honrem a farda do cristianismo bíblico. Honre essa farda. Honre o seu general, que é Cristo Jesus. Honre a sua palavra, porque quando nós honramos a palavra, Deus nos honrará. Porque lá em Samuel ele diz: aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Estamos aqui exatamente com isso tudo. Temos um bom combate para combater. Esperamos que na reta final de nossas vidas, de nossos ministérios, tenhamos a mesma convicção que Paulo tinha, de ter combatido bem
o bom combate, de ter guardado a fé, de ter completado a carreira e de ter a convicção suprema de que a coroa da justiça estava o aguardando. A igreja, aos coqueiros, deixamos também um desafio. Submeto também a palavra e a liderança deste homem. Talvez um homem jovem, mas isso não deve definir a credibilidade de um homem como líder, mas a sua postura como um bom soldado de Cristo, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, no sentido de que quando expressa e manifesta esses pensamentos, se são de Deus, se estão de acordo com sua palavra. Que aqui fica o desafio para cada um de nós, como crentes em Jesus Cristo. Sejamos fiéis ao Senhor. Eu digo com toda a convicção do coração, Ele será sempre fiel para com nossas vidas, para com nossos ministérios. Que Ele nos abençoe maravilhosamente. Amém? Maravilhoso Pai, querido Deus. Queremos nessa noite te agradecer, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado porque teu Espírito afirma expressamente e continua afirmando expressamente, porque aqui é um tempo presente, traz a ideia da ação continuada e que sempre haverá apostasia. E tua palavra também nos garante que na reta final, dias que antecederão, a vida do teu filho, ela atingirá o clímax. Pedimos, Pai, tuas bênçãos sobre a tua igreja, sobre os seus líderes. Que estejamos atentos sempre à tua palavra, buscando o teu conhecimento. E diante de um mundo, meu Deus, que não quer compromisso com tua palavra, que o Senhor possa preservar um povo que ama o Senhor e a tua palavra. Porque, Senhor, entendemos de que ela transforma, de que ela molda o nosso caráter ao caráter de Cristo. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre o pastor Júnior e sua esposa, que eles sejam fiéis ao Senhor, eles possam estar combatendo o bom combate da fé, olhando para o general que é Cristo, observando as suas ordens e mandamentos, não cedendo de maneira nenhuma aquilo, Senhor Deus, que tem como alvo neste mundo negar a tua palavra. Eles possam estar cada dia, Senhor Deus, se dedicando ao Senhor, de uma maneira que suas vidas possam ser um reflexo da pessoa de Cristo, e que outras pessoas possam ser beneficiadas com o seu ministério. Edificação, crescimento espiritual e vida com Deus. Queremos te agradecer esta noite também por tua igreja aqui reunida. Rogamos tuas bênçãos sobre cada um de nós. Fortalece as nossas vidas. Desafia, Senhor Deus, os nossos corações a continuar te seguindo. E seguir o Senhor significa seguir a tua palavra, dentro do seu contexto linguístico, geográfico, histórico e cultural. É no precioso nome de Jesus que oramos, agradecidos por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém? Amém.